Bom, guardei o melhor para o final agora. Tô com medo. Medo. Não vi. Guardei o melhor para o final. Ah, Falamos de agro, lavoura, carne, boi e impactos ambientais. Agora falando especificamente de Brasil. Muita gente questiona o acúmulo de muita terra na mão de poucas pessoas. Nós temos tá. movimentos sociais aí, o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre reforma agrária? Já anota um minuto pra gente fazer um corte disso que vai ser legal. Gente, o que eu vou te dizer? Complicado. Eu fiz um vídeo contra o MST esses tempos, que eles depredaram lá a ProSoja em Brasília, falando que o agro é fome, que o agro é mil e uma coisas. E assim... O agro é fome é um paradoxo tão grande, né? Gigantesco, mas é o que eles pregam, é o que eles falam, né? Tá na mão de muitos e tá sobrando para poucos. E aí entra o marco temporal também, a questão de terras indígenas, que falam que o produtor pega terras indígenas, enfim. E tem vários casos, Bruno e Malu, de corrupção nisso aí também, entendeu? Eu consegui uma terra, tirei uma família de uma terra e não produzi, vendi, passei adiante. Ou foi decretado pelo marco temporal que aquela terra é indígena e ficou lá abandonada, improdutiva, sem gerar renda para ninguém, muito menos para indígenas. Então, assim, essa questão de distribuição de terra é algo complicado, porque se tu tá com terra e tá produzindo nela e tá gerando renda, gerando empregos, o agro é um dos setores que mais emprega no Brasil. Então, se tu tá com uma área grande, e depende também, assim, no Rio Grande do Sul, a minha fazenda é de médio porte, não é de grande porte. No Mato Grosso, a minha fazenda significaria um sítio, porque lá Pequenininha, em a comparação com o quantidade de resto. terra é muito maior, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo, os grandes produtores hoje têm muitas terras em pequenos produtores, têm, mas são produtores que estão investindo muito nessa questão da descarbonização, da sustentabilidade. Eles estão reinvestindo no agro brasileiro, reinvestindo. Eles têm gigantescas áreas de preservação permanente. E esse é outro assunto que eu quero puxar, que é ligado a isso, que a gente falou um pouco. A maior parte da preservação, que nem eu falei, está dentro de áreas privadas, né? Por causa da preservação permanente. Área de preservação, APPs, explica que chamam, o né? que é obrigatório. Explica como que A funciona. porcentagem obrigatória numa terra de tu ter preservação. Então, por exemplo, na minha propriedade rural, a gente tem 47 hectares de mata nativa e floresta intocáveis. O que acontece? Eu fui numa ONG especialista em conservação da onça-pintada, que é um dos principais animais da nossa biodiversidade aqui no Brasil, e ele me disse que o produtor rural de grande escala, o grande produtor rural, tem um papel crucial na conservação da onça-pintada. Por quê? Porque ela se desenvolve dentro das áreas de preservação permanente que são intocáveis. Se tu tem uma área menor e tem essa área Ela de não fica lá, é preservação, muito não pequena pra fica. ela. É pequena e tem muito movimento. Tem cachorro, tem vizinho, tem maquinário, tem aplicação, tem um monte de coisa que acontece ali em volta e a onça não... Tem a caça, óbvio, porque se numa pequena propriedade a onça vai lá e vai comer o teu boi, tu vai deixar ela conviver em paz ou tu vai matar? Você mata ela. Vai matar. E na grande propriedade... Ela entra na tua casa e te O que mata. tu vai pensar? Eu vou agregar valor. Eu vou ter um selo do Instituto Onça Pintada e vou dizer que a minha carne preserva a onça pintada. Vou perder bezerro? Vou. Mas vou agregar valor na minha carne. Vou agregar valor no meu produto final. Pensando no que é melhor pra ele mesmo, ele acaba melhorando a situação pra onça Exatamente. pintada. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito uma questão de ideologia também. Porque tu vai ter distribuição de terras, tu tem pessoas que construíram uma vida inteira numa propriedade, a família inteira trabalhando, geram renda para muita família e estão aí desenvolvendo o agro de uma maneira extremamente positiva e tecnológica e inovadora. E tu tem outras propriedades menores que estão fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais lenta, porque não tem tanto essa questão de investimento, enfim, e tem que ter mais créditos também. A gente viu isso acontecer. Na verdade, a gente não viu acontecer na prática, mas morou em um estado onde isso tinha acontecido há pouco tempo. Quando a gente morou em Roraima, fomos para lá em 2017, o estado, anos antes, na época do governo Lula, passou por um movimento de desapropriação de terras para se transformar em reservas indígenas. Boa parte do estado lá, na verdade, Sim. eu não vou lembrar agora o número certinho, mas se eu não me engano, se tirar tudo que era de preservação ambiental mais reserva indígena, não tem nem 20% do estado que é área produtiva de fato, né? E tinha gente que cultivava arroz, por exemplo, há alguns anos, né? Algumas gerações até. Tudo bem que tem uma discussão, mas tiraram a terra de quem quando foram para lá? Será que não era do índio antes? Então tem pontos a favor de ambos os lados, mas no final você tirou uma terra onde tinha gente produzindo e agora tem gente em algumas terras onde não se produz nada.
Mas meu ponto sobre reforma agrária, né? Eu sou totalmente contra. Pelo seguinte, pô, você vai dar na mão do governo esse tipo de poder de decidir quem vai ficar com a terra e quem Exato. não vai? Exatamente. Aí o cara vai virar o juiz disso no final das contas? Ah, mas na França, não sei o que, nos Estados Unidos foi expansão pro oeste. Aí eles foram lá demarcando as terras para as famílias. Agora você pega na Venezuela, um exemplo recente, o que eles fizeram lá? Venezuelanos hoje passam fome. E isso tem a ver com uma série de coisas. Centralização da economia, né, um monte de intervenção na situação econômica, mas um ponto crucial para isso foi a reforma agrária que eles fizeram, porque eles tiraram terra de quem produzia, pessoas especializadas que conheciam aquele negócio, que investiam em tecnologia, e passaram a terra para os aliados do governo. O que esse pessoal fez? Ficou revendendo a terra para os outros, não trabalhava na terra. Então, onde se produzia comida, se parou de produzir comida. E agora eles têm um problema de fome mais agravado. É isso. Então, eu não sou a favor, né, de reforma agrária. Né? Tem até um filósofo romano que eu gosto muito, que é o Sêneca, que ele também não era a favor na época dele. Porque na Roma Antiga tinha lá os irmãos Graco, né? Na época do Sêneca tinha um cara chamado Lívio Druso, que segundo ele, ele tentou aprovar leis tão revolucionárias e piores do que a dos irmãos Graco. Porque é dar muito poder na mão do governo decidir, essa tua terra aqui, não, isso aqui na minha opinião não é produtivo não, vamos pegar isso aqui e passar para esse movimento social para fazer sei lá o que no final das contas. Exatamente. Então, eu sou contra. E é por isso que eu falo, é muita ideologia nisso aí também, e a gente teve aí um exemplo dessa briga do marco temporal, se ia manter ou não, que eu fui super a favor, porque justamente tu tem um respiro aí. O que é esse marco temporal? O marco temporal é que define que as terras do produtor rural e era indígena ou não, a partir da Constituição agora não vou lembrar. De 88, será? Acho que é. Então, a partir dali, os produtores rurais que estavam nas terras eram donos das terras. Antes disso, podia ter sido de índio, enfim, mas os produtores não iam precisar sair, né? Entendi. Então, e aí tem essa briga porque muitos indígenas falam, não, essa terra aqui já foi minha há 100 anos atrás e eu quero retomar ela para mim, entendeu? E daí tem produtores com produção, com família, com desenvolvimento, tudo lá, e estão querendo tomar as terras deles. Então, não passou, enfim, na verdade ainda está tramitando isso aí, mas é muito de se questionar, e a gente tem fatos de que, graças ao marco temporal, produtores perderam as terras para índios, ok, isso aconteceu em alguns casos também, e eles tiveram que sair da terra, e os índios simplesmente abandonaram a terra. Então, virou um antro de droga, prostituição, 1000 coisas ali naquela terra, menos produção agrícola, menos produção de desenvolvimento, menos produção de emprego, né? Geração de renda. Então, tem tudo isso também. Por isso que eu falo, essa questão da reforma agrária, os produtores que hoje trabalham com, mesmo que seja, porque a crítica é a grandes quantidades de terra, né? Eles estão empregando muita gente, eles estão movimentando a economia do nosso país, eles estão exportando, eles estão investindo em tecnologia, estão reinvestindo no agronegócio brasileiro. São peças cruciais tanto para a preservação da nossa biodiversidade quanto para a nossa economia. Então, se tu for repartir tudo isso agora, vou distribuir várias pessoas lá que não sabem plantar, que não sabem cultivar, que não têm dinheiro para começar a investir em maquinário, por exemplo, vai fazer o quê? Vai abandonar, ou vai tentar vender, ou não vai ficar ali. O cara não vai conseguir nem competir hoje em dia. Como o preço competir. que ele vai ter na comida dele vai ser muito mais alto do que o do grande produtor. Eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, por isso que eu fiquei até um pouco assim, porque porque assim, eu conheço assentados que são muito legais, entendeu? Por isso que eu não gosto de generalizar. E eu sou defensora do agro, né? Então eu acho assim, eu conheço pessoas do Movimento Sem Terra que enfim, produzem realmente, que trabalham, que aí se desenvolvem. Tem a questão lá da Amazônia, quando a gente estava falando sobre regularizar as terras lá, né, que o governo também estava querendo regularizar para justamente... foi isso que eu falei, que eles derrubaram, que era o... Lembrou. Que a Anitta e a Luísa Mel fizeram uma campanha que estavam querendo favorecer grileiros na Amazônia. Não sei se vocês ouviram isso. Que era para regularizar as terras de mais de 800 mil famílias que tem lá, que são pequenos produtores. E o governo queria ir lá regularizar para essas famílias conseguirem acesso a créditos, para conseguirem investir 800 mil famílias? 800 mil famílias. É muita gente. E aí eles estavam falando que eram 800 mil grileiros. Mas não são, entendeu? As pessoas foram lá
É, O que é grileiro? Que eu grileiro é que perdi rouba a aqui. Ah, terra, tá. desmata pra vender, entendeu? Que- Ah, entendi. Aí fala que a terra é dele, usava um xixi do grilo pra deixar o documento com a cara de mais antigo. Exatamente, a história começou Que assim. coisa. Pra dizer que realmente Detalhes era. aqui. Mas, enfim, aí foi esse movimento que teve e eles conseguiram derrubar e as famílias ficaram sem acesso a crédito. Então, assim, eu tenho um cuidado em falar sobre isso porque tem muita gente boa querendo espaço pra trabalhar. E muitas vezes não tendo por causa de maus, entendeu? Maus exemplos. E se tivesse esse título mostrando que a terra é daquela pessoa, ela consegue até crédito mais barato. Exatamente. Tem um economista peruano, se eu não me engano, o De Soto, que ele fala que nas favelas, por exemplo, tem uma riqueza imensurável. Só que as pessoas não conseguem acessar aquela riqueza pelo seguinte: o cara tem lá a propriedade dele numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, mas não tem um título de propriedade. Se ele tivesse, ele poderia acessar crédito mais barato, porque afinal de contas, aquela terra, aquele imóvel, é uma garantia. E o imóvel não consegue sair dali. Então ele consegue, ao invés de pagar juros de 2 dígitos, às vezes pagar juros de 1 dígito. Se ele tivesse o título. Como ele não tem, ele acaba sendo excluído desse mercado de crédito mais barato. E a mesma Exatamente. coisa com o produtor rural que não é dono da Isso, sua terra no papel. Exatamente isso. Ele tem dificuldade em conseguir crédito, em investir na terra, investir em maquinário. Maquinário agrícola é caro. Caríssimo. É, né? para te começar a ter um trator na tua fazenda é caríssimo. Uhum. Então tem produtores que não conseguem nem dar esse primeiro passo porque não tem o título da terra. E a gente estava defendendo que eles conseguissem. Até porque fica muito mais fácil para tu regular a questão do desmatamento. Porque daí tu consegue multar, tu consegue Sim. ir lá, tu consegue... Que aí eles têm deveres Tem também, dono, né? Tem dono, entendeu? Porque agora fica muito difícil o governo ir lá e falar porque a terra não tem dono. Então, Aham. regulamentando isso, tu consegue cobrar Cobrar. muito mais Uhum. e garantir um controle maior, inclusive no desmatamento da Amazônia. Mas não, era a PEC dos grileiros, era não sei o quê, e aí caiu e parou de ser discutido. No final chegamos à conclusão que eu já defendo há muito tempo, quem fez Viver de Renda sabe disso, de que a propriedade privada é uma forma de resolver conflitos. Sim. Com certeza. Se o negócio é meu, não pode ser seu. Até animais reconhecem a propriedade privada. Se um lobo entra no terreno do outro ali, ele sabe que vai dar briga se ele não sair. Fica na ameaça e o outro vai embora. Então, propriedade privada é isso. Você pega, por exemplo, em um condomínio. Qual é a área mais propensa a ter problemas? É a sua casa, que é sua e todo mundo sabe disso? Ou é uma área comum que é de todo mundo e como é de todo mundo não é de ninguém? Aí todo mundo quer dar opinião. Então tem que ter propriedade privada no final das contas. E, Bruno,